Bom, pessoal, como nós vimos aqui no vídeo anterior, média e moda, vamos agora falar sobre mediana. Bom, a mediana é o seguinte: nós temos aqui uma formulinha que vai nos levar ao cálculo da mediana, é uma fórmula simples, tá? E vocês vão entender rapidinho. Essa fórmula me diz o seguinte, que a mediana é igual o limite anterior mais o somatório da frequência dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior dividido pela frequência do intervalo vezes a amplitude do intervalo. Então, vamos entender o que significa cada um disso aqui. Olha, cada item desse. Então, nós temos aqui o limite do intervalo é o seguinte. A mediana, a gente sabe que é o termo do meio. Então, o termo do meio é o termo do meio da frequência. Nós temos aqui um grupo de 20 pessoas. Então, a mediana está entre o 10º e o 11º. Portanto, vamos acompanhar a frequência para sabermos em qual desses intervalos está esses valores, o 10º e o 11º. Então, aqui nós temos 3, mais 4, 7, mais 6, 13. Então, ele vai estar nesse intervalo aqui. Então, esse intervalo é o intervalo que nós vamos utilizar para achar a mediana. Nesse intervalo aqui, nós temos o seguinte: nós temos o limite do intervalo, o limite anterior do intervalo, que é esse L aqui, o que ele representa. Então, o limite anterior do intervalo aqui vai ser o 8. O limite anterior, que vem antes. Aqui nós temos esse somatório da frequência, que representa o quê? O somatório dessa frequência aqui, que é o número 20, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior. Bom, nós temos a frequência acumulada, essa lista aqui. Então, a frequência acumulada antes desse intervalo vai ser o 7. E aí, nós temos ainda, dividido pela frequência, pela soma das frequências, pela frequência do intervalo, desculpe. Aqui é a frequência do intervalo, que é o 6, vezes a amplitude do intervalo, que é a diferença do maior pelo menor número do intervalo. 10 menos 8, 2. Então, isso aí vai ser a amplitude. Bom, dando continuidade aqui, vamos substituir. Então, a mediana é igual ao limite do intervalo. O limite do intervalo aqui vai ser o 8. Olha, o 8 mais, aqui nós temos a somatória da frequência do intervalo, que é o número, que é a soma do número de pessoas que pertence aqui. Olha, 3 pessoas de 4 a 6 anos, 4 pessoas de 6 a 8. Então, a soma, o número de alunos aqui, representa o somatório da frequência, 20 dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior. Se o intervalo estudado é esse intervalo aqui, olha, então a frequência acumulada anterior é a frequência acumulada anterior a esse intervalo, que no caso é o 7. Nesse caso aqui é o 7. 7 vezes a amplitude é a diferença entre
esses valores no intervalo, 10 menos 8, que é 2, dividido pela frequência do intervalo. Qual é a frequência do intervalo aqui? É o 6. Bom, resolvendo essa equaçãozinha aqui, vocês vão achar a mediana. Então, a mediana vai ser o limite anterior, que é 8, mais 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 menos 7 dividido por 6 vezes 2. A mediana é igual a 8 mais... Lembrando que isso aqui fica no colchete. Então, 10 menos 7, 3. 3 dividido por 6. 3 sextos vezes 2. Então, a mediana vai ser igual a 8 mais 3 vezes 2, 6. Dividido por 6 dá 1. 8 mais 1. Então, a mediana é igual a 8 mais 1, 9. Então, tá aqui a mediana usando essa formulinha aqui que nós acabamos de ver. É uma fórmula simples e que vocês, com vários exercícios, vocês vão pegar rapidinho, ok?